Interessante, muito. Ontem vamos recapitular um pouquinho, eu gosto de recapitular. E ontem a Medo venceu a autopiedade, né? Ela venceu aí 3 dos seus parentes e ela continua ali caminhando em direção aos lugares altos. Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu vou desativar os comentários, né, aqui, depois eu ligo os comentários novamente, tá bom? Então vamos lá, capítulo 4, subindo a montanha dos ferimentos. Finalmente Medo estava viajando para os lugares altos. Foi incrível a rapidez com que ela foi com as suas fortes ajudantes, Tristeza e Sofrimento. Ela estava começando até a entender a linguagem delas, né? Que a princípio elas não entendiam, agora elas estavam começando a entender. O caminho era bastante suave e longo, elas estavam perto das montanhas. À medida que se aproximavam, Medo começou a se preocupar. As montanhas pareciam tão íngremes. No final da tarde, o caminho as levou aos penhascos rochosos, em todas as direções. As montanhas eram como paredes que subiam em uma linha reta. Os penhascos bloquearam completamente seu caminho. Não havia sinal de pista em lugar algum e seria impossível para elas subirem. Elas teriam que voltar. Não teria jeito delas passarem por ali. Então vamos começar porque a gente gosta de mostrar as imagens, não é isso? Então vamos começar. Olha aí. Então era cheio de pedras e elas não podiam seguir o caminho. Nesse momento, a Sofrimento apontou para as paredes rochosas. 2 costas estavam pulando no penhasco. Uma liderava o caminho e a outra seguia. Elas saltaram em perfeita facilidade para cima e para a parede rochosa e desapareceram lá em cima. Medo começou a tremer. Os seus joelhos tremiam de medo. Sofrimento e Tristeza seguraram as mãos de Medo firmemente. Não tenha medo. Afinal, nós não precisamos desistir por isso. As costas nos mostrarão o caminho. Vamos apenas seguir para onde elas foram. Ah, não. Não. Medo gritou. É impossível. A costa pode subir lá, mas eu certamente não vou conseguir. Eu certamente vou cair sobre aquelas pedras horríveis. Ela começou a soluçar. Eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir. Eu nunca poderei chegar nos lugares altos. E ela se agachou no chão completamente exausta. Elas ouviram um som esmagador e um ruído de pedras soltas, depois de uma voz próxima a ela. Minha querida prima, finalmente te encontrei. Medo se deparou com o rosto na sua frente de covardia. Sua idiota, ele continuou, você realmente achou que poderia escapar para sempre? Não, não, Medo. Você é uma de nós. Você é um dos medos. Você sempre será assim. Você sempre será medrosa. Você nunca vai mudar. Eu vim para levá-la de volta ao vale, onde você pertence. Eu não irei com você, gritou Medo. Bem, você pode fazer a sua escolha, zombou ele. Covardia apontando para o penhasco rochoso. Dê uma olhada lá em cima. Meu Deus, me deixa tonto só de pensar no pobre coitado que você está tentando escalar. Aquele horrível muro de pedras. Imagine-se escorrendo e lutando. E que longo caminho será para você se você caísse. Vai ser um caminho além de longo, muito doloroso. Medo, disseram suas ajudantes, sacudindo os ombros dela suavemente. Medo, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que pedir ajuda.
Ela se agarrou nas suas ajudantes e começou a soluçar. Eu tenho medo de chamar o pastor. Tenho tanto medo. Se eu chamá-lo, eu tenho certeza que ele vai me dizer que eu devo seguir por esse caminho terrível. E é muito terrível, é impossível. Eu não vou conseguir encarar. O que eu devo fazer? A tristeza curvou-se sobre ela e disse gentilmente, mas com firmeza: você deve chamá-lo, Medo. Chame por ele imediatamente. Eu não posso, ela tremeu. Dessa vez eu simplesmente não vou conseguir. Covardia deu um passo à frente e começou a rir muito alto. Rapidamente, suas duas ajudantes se colocaram entre Medo e ele. Então o sofrimento olhou para a tristeza, que consentiu. O sofrimento alcançou e cutucou o Medo, de uma maneira como só sofrimento poderia tocá-la. Medo gritou e olhou em volta impotente. Então ela fez o que deveria ter feito no momento em que alcançara o muro de aparência impossível. Ela chamou o pastor. Pastor, pastor, ajuda-me. Meus medos são mais do que eu posso suportar. Quando ela levantou a voz, covardia se afastou. E aí ele chegou, gente. Olá, Medo. O pastor a cumprimentou brilhantemente. Qual é o problema? Não tenha medo, eu estou aqui. Ele parecia tão alegre e cheio de força que Medo sentiu como se um fluxo de coragem estivesse fluindo para ela pela presença dele ali. Ela estava preocupada que ele pudesse estar com raiva dela por ouvir novamente seus medos. Ela sentou-se, olhou para ele e viu que ele estava com um sorriso lindo para ela, sem traços de raiva no rosto dele nenhum. Agradecimento encheu seu coração e o medo gelado que estava no coração dela começou a derreter. Medo, ele disse gentilmente, me diga qual é o problema. Por que você está com tanto medo? É o caminho que o Senhor escolheu para eu seguir. Ela sussurrou. Parece tão impossível. Sinto que posso desmaiar sempre que eu olho para cima. As costas podem subir lá, mas não uma medrosa, manca e aleijada como eu. Mas Medo, que promessas fiz a você no vale? O pastor perguntou com um sorriso. Medo pareceu surpresa. Então o medo entrou em seu coração novamente. Você prometeu que faria meus pés como os da corça e que eu correria e pularia nos lugares altos, disse ela francamente. Bem, respondeu ele alegremente, a única maneira de fazer isso é seguir os caminhos que as corças usa. Medo tremeu. Então acho que eu não quero pés de corça mais não, disse ela. Em vez de ficar decepcionado, o pastor realmente riu. Oh, sim, você quer sim, e disse ele alegremente. Eu te conheço melhor do que você mesma, Medo. Você quer muito os pés de uma corça. De fato, foi por isso que te trouxe para este lado da montanha. Aqui as falésias são muito íngremes e a única maneira de subir são as trilhas que as corças usam. Então a promessa que fiz a você começará a tornar realidade. O que eu disse para você na última vez que encontramos, hein? Você disse, agora você verá o que farei, respondeu ela. Mas eu nunca sonhei que você faria algo assim comigo. É demais para mim. Ela procurou por palavras e de repente começou a rir. Ora, isso simplesmente não faz sentido nenhum. Eu não estou entendendo nada. O que você fará daqui para frente? O que vai acontecer comigo a seguir disso? O pastor riu também. Eu amo fazer coisas que não parecem fazer sentido. É assim que eu trabalho, respondeu ele.
Não sei nada mais agradável do que transformar fraqueza em força, medo em fé e algo torto em algo belo. O que mais me agradaria agora é transformar uma pessoa aleijada em uma cabra bem forte nas montanhas. Não ainda aos pés de corça, você tem algo ainda para você passar. Esse é o meu trabalho especial, acrescentou com grande alegria em seu rosto, pegando as coisas, pegando medo, por exemplo, e transformando-a transformando-a. Ele parou de rir. Bem, veremos no que ela se transforma. Que diferença faz, pastor? Há pouco tempo, o medo estava cheio de medo e preocupação. Agora, ela e o pastor estavam sentados juntos nas pedras, rindo. Vem agora, pequena, disse o pastor. Você acredita que posso transformá-la em um animal forte da montanha para você atravessar? Você está no topo desse penhasco rochoso. Sim, ela respondeu. Então ela se ajoelhou e construiu um pequeno altar, como o que havia feito antes de ir para o deserto. Ela estabeleceu sua vontade, seu desejo de fazer o que ela queria em vez do que o pastor queria. O fogo veio do céu e ela encontrou entre as cinzas uma pedra maior e mais áspera que qualquer outra que ela tinha encontrado. Ela a colocou cuidadosamente na sacola e se levantou. O pastor falou: esse penhasco leva ao monte chamado lesão. Você sabe o que significa lesão? Significa ser ferida e ser tratada incorretamente. No caminho para cá, você aprendeu a lição de aceitação com alegria. Agora é hora de aprender uma nova lição. Ao encontrar o ferimento e superá-lo, você descobrirá qual é a sua nova lição. O pastor gentilmente colocou as mãos nela e a abençoou. Então ele chamou suas ajudantes e puxou uma corda forte de uma fenda na parede rochosa. Ela cuidadosamente as amarrou. Tristeza estava na frente do sofrimento, atrás de medo, e medo no meio entre as duas, que eram tão fortes e firmes que andavam atrás e na frente para mantê-la segura. Então o pastor deu a ela uma pequena garrafa. Ele disse a ela que se ela se sentisse fraca, desanimada, cansada, no caminho para beber um pouco. E o rótulo dessa garrafa dizia: Espírito de graça e conforto. Medo experimentou 2 goles e imediatamente se sentiu mais forte e pronta para começar a escalada. A essa altura já era o final da tarde. O pastor disse-lhe para começar imediatamente. Há uma caverna mais acima do penhasco que você não pode ver daqui. Você pode descansar lá hoje à noite. Se você ficar aqui embaixo hoje à noite, seus inimigos certamente te farão uma visita. Eles não vão segui-la até o penhasco. Mas ele acrescentou em advertência: você provavelmente os encontrará novamente quando chegar ao topo. Com isso ela sorriu brilhantemente e Tristeza colocou o pé na pequena trilha estreita que zigue-zagueou pela parede rochosa. Medo seguiu em seguida e depois sofreu. Elas estavam subindo o monte Lesão. Para pensar. Quando o pastor veio em seu socorro no início da montanha, por que perguntou Medo o que havia de errado? Ele já não sabia? Sim, ele já sabia. Mas queria que ela lhe dissesse.
Deus quer que derramemos nossos corações para Ele. Ele quer que aprendamos a ser honestos sobre os nossos sentimentos. Então Ele pode nos ajudar a mudar a maneira como nos sentimos. Na Bíblia, um homem chamado Davi sabia como fazer isso muito bem. Ele escreveu muito dos Salmos e muitas vezes falou sobre se sentir sobrecarregado. Ele disse a Deus como realmente se sentia e no final do Salmo estava louvando ao Senhor. Quando derramamos nossos corações ao Senhor, isso faz as coisas acontecerem e nos sentimos melhor. Leia o grande livro, Salmo 143, 4. Meu espírito está sobrecarregado e meu coração está angustiado. Salmo 61, 1 e 3. Quando meu coração está sobrecarregado, o que eu faço? Clamo ao Senhor. Salmo 46, 1. Deus me ouviu no dia da minha angústia. Vamos orar. Ó Senhor, quando eu sinto que meu coração está sobrecarregado, me ajude a passar um tempo no meu lugar secreto. Você está sentindo seu coração sobrecarregado? Eu senti meu coração sobrecarregado esses dias. Então, se você está sentindo, põe a mão no seu coração e faça essa sua oração também junto. Me ajude a passar um tempo no meu lugar secreto com o Senhor. Ajude-me a gritar meus sentimentos para que eles não fiquem dentro de mim. Ajude-me a dar-te os meus medos, dúvidas e preocupações. Obrigado por ser o meu Pai, o meu pastor. Obrigado por seus braços grandes e fortes para os quais eu posso correr. É só eu chamar que eu sei que o Senhor vem. Por que não faz isso agora? Encontre um lugar para você ficar sozinha, como nós estamos aqui, né? Com Jesus. Imagine-se no colo dele com os braços grandes e fortes e confortáveis ao seu redor. Você sabia que quando você chama ele, vem? Conte a ele sobre qualquer ferimento no monte, qualquer dano que você tenha. Despeje seu coração para ele e depois passe um tempo dizendo a ele o quanto você confia e o ama. Você vai se sentir muito bem. E ele também. Uma vez no caminho, Medo descobriu, para sua surpresa, que não era tão difícil quanto parecia aquele caminho. Era muito íngreme e escorregadio, mas porque ela estava amarrada entre a tristeza e o sofrimento e tinha a minúscula garrafa do Espírito da graça e do conforto, Medo parecia bastante segura. Então não olhou para baixo. Hora nenhuma ela olhou para baixo, a menos que precisasse. E uma vez, quando se atreveu a olhar, ficou muito agradecida pelo pastor ter dito a elas para começarem a subir imediatamente. Sentados nas pedras estavam todos os 5 inimigos dela, olhando com raiva. Lembrou-se do aviso do pastor de que provavelmente os encontraria no topo. Ela se perguntou como eles chegaram lá. Chegavam lá e percebia que devia haver outra maneira de usar. As 3 subiam cada vez mais alto. Elas chegaram à caverna exatamente quando a escuridão caiu. Bem ao lado da entrada havia uma pequena cachoeira. Elas agradeceram por uma bebida refrescante de suas águas. Dentro da caverna havia pilhas de peles de carneiro que elas poderiam usar para descansar. E tristeza e sofrimento pegaram os pacotes de frutas secas e castanhas que o pastor tinha dado a elas. Comeram com gratidão. Depois caíram em um sono profundo e tranquilo. Medo acordou cedo na manhã seguinte, caminhou até a entrada da caverna. Ela olhou para tentar ver as coisas pela janela. Até onde os olhos podiam ver estava o deserto e o mar solitário. Os pomares de frutas pelos quais haviam passado estavam fora de vista, e em todos os lugares que ela olhava, estava frio e triste, mas ela já tinha passado esses lugares. Até a parede rochosa em que estava parecia ainda mais difícil e mais terrível do que ela lembrava. E ela conseguiu, e ela está conseguindo a chegar nesses lugares altos, tantas coisas que ela tem vencido. E quando nós olhamos para a nossa vida atrás, quantas coisas nós vencemos
e você só tem que chamar pelo pastor. Então, que em nome de Jesus a gente possa realmente, essa leitura possa trazer reflexão para nós, reflexão para você, reflexão para mim. E tenho 10 anos, estou amando o livro, glória a Deus. Também tenho contado para o meu filho também. E hoje, e se vocês repararam o que é lesão? São ferimentos que não são tratados corretamente. Gente, isso é muito sério. Lesões, ferimentos que não são tratados corretamente. Mas esses ferimentos que não são tratados corretamente, nós também podemos chamar o pastor e ele virá nos ajudar.